O 2025 que se avizinha para o Clube Atlético Mineiro é preocupante. Jogadores indo embora, contratações não chegam, dívida do clube aumentando, torcida extremamente preocupada e insatisfeita. É complicado. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Atendendo aos pedidos de muitos atleticanos, muitos mesmo, nesses últimos dias que entraram em contato. Jorge, faça um vídeo, fale da situação do Galo, é importante tratar disso nacionalmente. Então vamos lá. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 300 mil inscritos no canal. Bom sábado para todo mundo, vê se o sininho está ativado para não perder os nossos vídeos. Beleza? Então vamos lá. Jorge, você tem que falar disso, isso tem que sair da mídia de Belo Horizonte, isso tem que ir para o Brasil afora. E o Galo é um clube relevante para o futebol brasileiro, um clube gigante do futebol brasileiro, de repercussão nacional, ainda mais num momento como esse, num momento de tanta pressão, no momento em que o clube vira uma SAF e as coisas não saem como planejado. E aí eu já começo o vídeo tratando do seguinte. Lá atrás, prometeram algumas coisas para o torcedor do Atlético. A promessa era de que, em 2025, a dívida estivesse controlada, equalizada. E ela está em processo de aumento, em explosão. Ou não falaram a verdade para o atleticano, ou erraram, foram incompetentes. Das duas, uma. Falaremos disso para o final. Mas eu quero pegar o de agora, a questão do elenco, os caras que estão indo embora. E nessa semana surgiram as informações das saídas, né, próximas aí de Zaratio e Batalha, cujos valores somados chegam a irrisórios 3 milhões de dólares. Irrisórios para a realidade do futebol. Não para a nossa, né? Mas 3 milhões de dólares por o Zaratio, você quer discutir o Zaratio? O Zaratio machuca muito. O Zaratio não tem sequência. O Zaratio já não ia querer renovar. Vamos lá. Não é por isso que você precisa vender o cara por 2 cocos, 2 limão ou a jaca. Não é? Não precisa. Mas tudo bem. Tá bom. Vamos engolir. E o Batalha? Qual vai ser o pano que nós vamos arrumar para passar? 1 milhão de dólares. 1 milhão de dólares. É menos coco e limão do que o Zaratio. É um cacho de uva, no máximo. Uma maçãzinha. Diante dos valores que o futebol hoje movimenta, principalmente o futebol brasileiro. E aí eu preciso fazer alguns contrapontos, né? Rebater alguns contrapontos que foram feitos num post que eu fiz essa semana no Twitter. E aí, nós estamos aqui para debater, não é isso? Estou aqui para debater. Então vamos lá, a gente fala, tem comentário, tem réplica, pode ter tréplica, estamos aqui para isso, né? Eu não fujo do debate, eu não fujo de tema difícil. Então eu fiz um post lá no X essa semana que repercutiu muito mais até do que eu esperava sobre o espanto, a frustração que deve causar você virar uma SAF e perder jogador pro mercado argentino. Você não tá perdendo o cara pro Real Madrid, pro City, pro PSG, pro Shakhtar Donetsk, que seja, pro Zenit. Você tá perdendo pro Boca, todo estrupiado, todo ferrado, 1 milhão de dólares. E aí, eu soube de 2 contrapontos que foram feitos e eu quero explorá-los hoje aqui. O primeiro, poxa, Jorge, mas o mercado argentino, a economia argentina está em processo de melhora, sem dúvida. Os indicadores são animadores em relação à redução da inflação, enfim, ainda tem uma taxa de pobreza muito alta no país, mas, de alguma forma, o enxugamento da máquina pública, a economia argentina dá sinais de reação agora com o mandato do Milei. Mas isso ainda não está refletido no futebol argentino, nos valores que o futebol argentino movimenta. Esse efeito, talvez o futebol argentino sinta no médio prazo, mas não imediatamente. Então vamos lá, para efeito de comparação. O Vélez foi o campeão argentino. Você sabe quanto ganha de premiação o campeão argentino? 500 mil dólares. Ok? Guarda esse número aí. Converte para o câmbio de hoje aí, dá 3 milhões de reais, mais ou menos. Né? 500 mil dólares ganha o campeão argentino de premiação. Você sabe quanto ganhou o campeão brasileiro? 48 milhões de reais. Só com o título brasileiro. Se for pegar tudo que o Botafogo ganhou esse ano, dá mais de 200 milhões. Você sabe quanto o Atlético Mineiro ganhou esse ano
pela sua participação no Campeonato Brasileiro? 19 milhões e 200 mil reais. Dá para comparar o que se movimenta de dinheiro aqui, o que se movimenta na Argentina? Dá para comparar o que se paga de salário aqui no Brasil para o que se paga na Argentina? Para você ter outra ideia, eu não sabia disso, o VSR me disse isso essa semana lá no de placa, eu quase caí para trás. Você sabe qual é a segunda maior competição em termos de premiação do continente? A segunda que paga melhor no continente? A Copa Boliviana. Mais do que se paga na Argentina, mais do que se paga no Uruguai. Estamos falando de, centros importantes aqui do futebol. Tá perdendo para a Boliviana, amigão. Para a Boliviana. E aí? Como que nós vamos passar esse pano, então, para a venda do Batalha por R$1 milhão? Um jogador que foi titular importantíssimo, um dos melhores do time em 2024. Fazendo uma outra função, jogando como zagueiro, entregando. É o melhor volante que tem no elenco. É titular. Com o Zarate você podia ainda... E com Batalha nós vamos fazer o quê? Qual vai ser o argumento? Qual vai ser a justificativa? Não tem, né? Eu acho que não tem. Eu acho que realmente não tem. Então... É duro. É duro achar normal um negócio desse. É duro achar normal você perder Paulinho, você perder Batalha, você perder Zaratio e não ter reposição. Gabriel Menino e Patrick são as reposições. É com isso que o Atlético vai até o fim da temporada. É o Soteldo, cuja habilidade é incontestável, inquestionável, mas tem muitos problemas de foco, de comportamento, sabe? Aí a gente vê o torcedor reclamar na rede social. A gente vê o Hulk chegar e falar, tem que reforçar. A gente ouve informação que está sendo divulgada por aí de que o Cuca já estaria incomodado com a demora para contratações. E, enquanto isso, várias equipes se movimentando. Não preciso nem falar do rival, mas de outras equipes, fora até de Minas Gerais, fazendo movimentos. São Paulo trazendo jogador, Palmeiras trazendo jogador, Flamengo acabou de trazer um atacante lá do Karabag, enfim... Muito torcedor reclamando, o Fluminense fazendo um mercado até agora bem razoável, bem interessante, e o Atlético nessa tempestade, porque ao mesmo tempo em que o elenco, num primeiro momento, se enfraquece, o status atual, tá? Pode ser que isso mude daqui a 2 meses, 1 mês, que o Atlético consiga contratações que elevem o nível, mas o panorama de agora, hoje é dia 11 de janeiro, o meu vídeo é a fotografia do momento. O panorama é de um elenco que se enfraquece em relação ao ano anterior. Não tem como dizer o contrário. O elenco que perde Paulinho, Zaratio, Batalha, traz Gabriel Menino e Patrick, esse elenco enfraqueceu em relação ao ano passado. O ano de premiações históricas para o Atlético. Um ano maravilhoso para o Atlético em termos de arrecadação. O Atlético ganha 102 milhões de reais de premiação pela Libertadores, 51 milhões de reais de premiação pela Copa do Brasil, 19 milhões e 200 mil reais de premiação pelo Campeonato Brasileiro. Ao mesmo tempo, vê a sua dívida aumentar de maneira assustadora. E aí vamos entrar nessa questão? Prometeram lá atrás que até 2026, não era nem 25, era 26. Em 25 a dívida ia estar na casa dos 400 milhões. Uma dívida controlada, 400 milhões. E em 2026 essa dívida já vai estar administrada. Em 2026 a dívida vai bater 1,4 bi. Em 2025, perdão, vai bater 1,4 bi. Numa projeção do Atlético que talvez não se confirme, que eles chamam lá do endividamento líquido, que eles tiram o que tem em caixa, pega lá o valor, aí eles descontam o que tem hoje no caixa e o que tem a receber no ano. Projeções de recebimento no ano. Quando esse balanço for, de fato, auditado, talvez esse valor chegue na casa dos 2 bi. Mas vamos trabalhar com 1 bi e 400? Já é muito diferente daquilo que foi prometido para o atleticano lá atrás. Muito diferente. Mas muito diferente. Estaremos com a dívida equilibrada, equacionada para 1 bi e 400. 1 bi e 400. Para um cenário de 900 milhões de reais de dívidas com bancos. Com bancos. E alguns desses bancos controlados por gestores da SAF do Atlético.
Eu não estou fazendo acusação alguma, tá? Mas convenhamos que é uma situação, eu diria, incômoda, indesejada. Ter como credores do clube os donos. Justamente o cara que tem que pagar a dívida. O pessoal faz muito a brincadeira do Textor, né? Eu acho genial a brincadeira do Chaves, do Churros, quando ele pega o jogador do Lyon, bota do Botafogo ou vice-versa, que é o Chaves vendendo o churro pra ele mesmo, quando o seu Madruga abandona a barraquinha. É mais ou menos por aí também, né? Mas independentemente de quem sejam os donos dos bancos, dessa dívida de 1,4 bi, você tem 900 milhões de dívidas bancárias. E essas dívidas vão consumindo valores em juros que anualmente chegam tranquilamente à casa dos 140 milhões de reais. Não tem como andar. Esquece, não tem como andar. Não